Hoje nós vamos dando continuidade ao nosso programa Diálogo com a Corregedoria, que é uma inovação dessa gestão do tribunal e que tem alcançado o Estado inteiro uma forma de melhora do contato da Corregedoria com todos os jurisdicionados, com os funcionários, com os servidores, juízes, com o público em geral, e isso é feito com a colaboração da APAMAGES. É a APAMAGES quem nos disponibiliza a tecnologia, o ambiente, os meios para que possamos fazer esse trabalho. Então, da Corregedoria é uma alegria poder dar continuidade a esse trabalho, que já está no seu 2º ano. Hoje nós temos um tema extremamente interessante, que é responsabilidade civil dos notários e registradores. É uma área extremamente importante. Responsabilidade civil, desde os bancos escolares, está entre as matérias mais importantes e que dão grande interesse e preocupação aos profissionais do direito. Mesmo nas varas cíveis, as ações de responsabilidade civil ocupam aí um espaço muito grande. É grande o volume das ações que envolvem responsabilidade civil. E a área de notários e registradores não fica isenta. Essa área precisa, sim, ter uma noção clara da sua responsabilidade e dos riscos que a atividade envolve. E para tratar desse tema, nós temos hoje 2 profissionais que conhecem profundamente o assunto. É o Dr. Ubiratã Pereira Guimarães, que é primeiro tabelião de notas e protestos de Barueri, e o Dr. Mário Sérgio Leite, juiz assessor da Corregedoria. 2 profissionais já conhecidos de todos e que saberão certamente engrandecer o nosso diálogo com a Corregedoria. Eu passo a palavra primeiro ao Dr. Mário, em seguida ao Dr. Ubiratã, e o interessante é que isso seja feito de uma forma bem leve e objetiva para o bem de todos. Todos aprendem mais e os senhores também ficam mais à vontade, tá? Sem maiores formalidades. Boa noite, eu agradeço as palavras do Dr. Durval e aqui também fiz um agradecimento à APAMAGES, essa função institucional que é tão importante que a Associação Paulista dos Magistrados desenvolve em prol do ensino, em prol do Poder Judiciário, enfim. Agradeço ao Dr. Ubiratã de estar aqui conosco, de trazer a visão do tabelião, a visão prática para enriquecer aqui nosso trabalho. Ele que se deslocou ali de Barueri para cá, não é tão longe, mas hoje em dia, antes daquela coisa. Agradeço imensamente aqui a oportunidade ao desembargador Renato Nalini de nos abrir esse canal de diálogo, esse avanço dentro do Poder Judiciário, essa comunicação mais ampla entre todos nós, entre nós juízes, muitas vezes os juízes que estão tão afastados do interior, que possam ter esse contato mais próximo com a gente. Enfim, a gente veio aqui falar de responsabilidade civil dos notários e registradores. Esse é o tema que a gente vai tentar enfocar, um jeito leve, igual mencionou aqui o Dr. Durval, que é nosso coordenador da equipe. E tentar trazer isso um lado mais prático, que é o dia a dia do juiz ali, dos nossos servidores, dos notários, dos registradores. Só agradeço também, abro um parênteses para agradecer a presença do desembargador Mohamed Amário, ouvidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa de quem saúdo todos os juízes que estão, porventura, nos ouvindo aqui. Agradeço também ao Dr. Paulo Machado Júnior, advogado, pessoa também de quem saúde todos os advogados, já que o link da APAMAGES é aberto e a gente sempre tem a oportunidade de estar com os advogados nos assistindo, e a gente também saúda aí aos advogados do Brasil para isso, né? Bom, gente, como o Dr. Durval mencionou, o tema responsabilidade civil foi um dos primeiros temas de discussão jurídica, não dos bancos acadêmicos, muito antes de existir faculdade, do direito, antes mesmo da gente imaginar o direito como um corpo organizado igual existe hoje. E hoje, com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento
dos negócios, com o desenvolvimento do mercado imobiliário, a responsabilidade dos notários, dos registradores, então ganham muita relevância. Hoje, se a gente pensa no nosso mercado imobiliário, no estado de São Paulo, como no Brasil, é muito importante a função, a atividade que os registradores acabam exercendo e também os notários nesse campo. A gente vai lembrar aqui, só para parênteses, que a forma principal de transferência da propriedade é o registro imobiliário. Só por isso, então, a gente já tem noção da importância aí da atividade dos notários e dos registradores. É uma mera introdução, eu vou passar agora um pouquinho a palavra para o diretor Biratã, para que ele traga aí a definição, a natureza jurídica da atividade dos notários e dos registradores. Muito boa noite, doutor Mário Sérgio, doutor Duval. E eu gostaria de saudar então a todos os notários e registradores que estão tendo acesso a essa nossa participação. E me parece que para iniciarmos algum debate acerca da responsabilidade civil ou de qualquer outro tema que diga respeito à atividade notarial e registral, de fato é muito importante que nós façamos uma incursão para falar acerca do regime jurídico da atividade notarial e registral. Muito bem, a Constituição Federal, no artigo 236, determina que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E o seu parágrafo 1º nos diz que lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Nós então podemos aferir da disposição constitucional que notários e registradores exercem uma função pública, uma função que é própria do Estado, muito embora essa função seja exercida em caráter privado, mas por delegação do Estado, por delegação do poder público e, portanto, do Poder Judiciário, que é o órgão governamental, o órgão do Estado, encarregado de fazer a fiscalização da atividade notarial e registral. Para ingresso na atividade notarial e registral, é importante também a colocação de que é imprescindível o concurso público de provas e títulos, através do qual o Estado seleciona os candidatos que preencham os requisitos da lei que regula a nossa atividade, para que possa, então, exercer a atividade notarial ou de registro. E, sendo um pouco econômico aqui nas definições, importante também salientar que, em decorrência do ingresso na atividade notarial ou de registro, o notário ou o registrador assume a responsabilidade pelo gerenciamento pessoal, administrativo e financeiro da sua delegação, da atividade de notas, da atividade de protesto ou de uma das modalidades de registro. E, diante dessa responsabilidade pessoal, o notário ou o registrador assume, então, o compromisso de, sem vínculo com o Estado, nessa relação jurídica, poder, então, fazer essa sua administração. E eu sempre digo que falar de natureza jurídica, em concurso público, se quiser derrubar um candidato na prova oral e pedir para definir a natureza jurídica. Mas, com relação à atividade notarial, não há como não termos a noção perfeita de que a atividade é uma função pública, embora exercida em caráter privado, mas imperativamente a delegação tem que ser feita pelo poder público. E essa delegação feita pelo poder público, derivada da própria Constituição Federal, encontra então o respaldo na legislação infraconstitucional, que é a Lei 8935 de 1994. Nós sabemos que para a ação da atividade notarial ou de registro é necessário lei para regular a atividade, para fixar as responsabilidades, para definir a fiscalização e traçar normas gerais sobre emolumentos e sobre a própria natureza do exercício da atividade. E é nesse contexto, então,
que nasce a Lei 8935 em 1994. Agora, quando nós falamos, doutor Mário, desse exercício de uma função pública, acho que vem bem calhar aqui uma definição do desembargador Ricardo Dipp, que, citando os princípios do artigo 236, diz o seguinte, que as atividades notarial e de registro, e fala da gestão privada dos registros e das notas, e a indicação de que o serviço dos registros e notas é público, mas isso não significa dizer que seja um serviço estatal. É sim um serviço que tem por escopo a consecução de um fim público, no caso, a administração pública de interesses privados, cujo objeto material é um direito privado e não um direito público. E a corroborar essa lição, nós temos aqui a definição dada no artigo 1º da Lei 8935, de 94, que então define os serviços notariais de registro, dizendo que são eles os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. No ensinamento do Dr. Luiz Paulo Allende Ribeiro, ele diz o seguinte, que a gestão privada começa no gerenciamento administrativo, financeiro e de pessoal dos serviços delegados, notariais e de registro, e se completa com o pleno exercício da atividade jurídica dos notários e registradores, característica peculiar dessas profissões oficiais ou profissões públicas independentes. Acho que com isso nós definimos, mesmo que superficialmente, essa natureza da atividade das notas e dos registros, para que possamos então passar a conversar mais especificamente do tema da responsabilidade civil. Eu quero só aproveitar isso para lhe questionar uma coisa. Hoje em dia, com a sua experiência no colégio notarial, a sua experiência no tabelionato, são muitas as preocupações, as reclamações ou as ações que envolvem responsabilidade civil de notários, por exemplo, tem sido algo preocupante. E onde que a coisa... onde que pega? Qual é a dificuldade maior que os notários têm ou que as pessoas têm para entender essa responsabilidade civil? O que tem sido o maior problema? Olha, se é que existe? Existe, claro. Nós sempre tivemos uma grande preocupação com a questão da responsabilidade civil decorrente do exercício da atividade. Tanto que no ingresso da atividade sempre se foi comentado e aconselhado a contratação de um seguro para a responsabilidade civil. Entretanto, o que nós temos percebido em nível institucional, e aqui eu aproveito para saudar o Dr. Flausilino Araújo dos Santos, o Dr. José Carlos Alves, presidentes da ARISP e do Instituto de Protesto aqui do Estado de São Paulo, e eles com certeza podem corroborar essa minha afirmação, na justa medida em que as instituições representativas da classe notarial e registral têm se preocupado com a qualificação dos notários e dos registradores, com o aperfeiçoamento do exercício da atividade, nós temos percebido uma diminuição das ações que buscam a responsabilidade civil. Porque a atividade, os atos têm sido praticados com muito mais qualidade e também, nesse diapasão, podemos citar os concursos públicos, que têm trazido uma grande preocupação com a qualificação dos notários e registradores, e tudo isso tem naturalmente feito diminuir as ações de responsabilidade civil. Então, puxando esse gancho aí da responsabilidade civil e falando um pouquinho da origem, isso é muito importante para lembrando que a gente, no site, a gente está com o link aberto, inclusive para estudantes, como a dona Caroline, que está vendo essa palestra aqui com a gente, que é minha filha. Então, lembrando um pouquinho da origem da responsabilidade civil, nós vamos voltar nos primórdios, né, da civilização, pelo menos da origem da civilização ocidental, e lembrar que não existia nada que houvesse, que regulasse isso.
que a gente sempre se baseou na origem da nossa sociedade na vingança. A vingança ali era a pedra de toque. Ou seja, se alguém praticasse uma ofensa contra o outro, aquele podia usar da vingança para reparar o seu imaginário dano, enfim, do que tivesse acontecido. Houve aos poucos a evolução ali se é que a gente podia falar em sociedade, mas a evolução da civilização, até que a gente chegou em 1280 a.C., quando veio o Código de Hammurabi. Nesse Código de Hammurabi, nós tivemos ali uma pena chamada de talião. O que significa isso? Foi a primeira forma muito incipiente de norma, de regulamento, vamos chamar assim, que é a tal lei do olho por olho, dente por dente. Então, se a vingança não era imediata, se imaginava que no passo seguinte se poderia se retaliar o que o causador do dano ocasionou. Então, a forma de reparação era na medida da agressão que ele praticou. Por isso que a gente fala, né, de olho por olho, dente por dente. A pena seria como se fosse uma retaliação espelho, né, uma reparação espelho. O que é feito seria retribuído a você. Isso se passou há muito tempo, né, e as civilizações foram evoluindo, em alguns aspectos, né, doutor? E outros andando para trás, enfim. Pelo menos a normatização, enfim, a sociedade foi se organizando de um jeito melhor, até que a gente chegou já em Roma e tivemos ali a primeira forma de regulamentação mais moderna, que a gente pode chamar assim, que foi a Lei das 12 Tábuas. Nessa Lei das 12 Tábuas, já se previu, além da pena corporal, uma certa composição em favor da vítima. É lógico que existia toda uma regulamentação tarifada, não havia ali uma preocupação com a questão de culpa ainda. Fomos evoluindo até que a gente chegou em 286 a.C., através da Lei Aquília. Essa lex, né, a lei, né, Aquília, foi a primeira lei que se definiu, que se pensou na questão da culpa. E aí nós temos o primeiro texto, verdadeiramente falando, que se baseou todo o sistema de responsabilidade civil que a gente tem hoje, fundado na questão da culpa. Ela conseguiu trazer, em 286 a.C., Lex Aquília, os contornos da responsabilidade civil moderna, os contornos da responsabilidade civil que a gente tem hoje. As diretrizes da culpa, vamos chamar assim, muito incipiente, é claro, mas pelo menos conseguiu ali trazer para nós as diretrizes gerais da questão da responsabilidade civil. A sociedade foi evoluindo, os tempos foram passando, nós passamos por grandes transformações, veio a Idade Moderna, enfim, começou a vir o desenvolvimento das cidades, as comunas romanas, o desenvolvimento do comércio. Passamos aí pela uma fase rural, depois a renovação das cidades, e a gente chegou no desenvolvimento econômico com a Revolução Industrial. E toda aquela questão que a gente tinha demorado milhares de anos para edificar em cima da responsabilidade civil com culpa, começou a ser questionada. Por quê? Com o grande desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das cidades, e principalmente com a Revolução Industrial, começaram a surgir acidentes que toda aquela construção baseada na responsabilidade civil fundada em culpa, ela não conseguia atingir. Nós vamos imaginar o século XIX, o que trouxe para a humanidade com a Revolução Industrial. Mas também trouxe muitas consequências ruins, com os acidentes, o número de mortes se agravando, as condições dos nossos operários, as condições nas cidades. E isso trouxe toda uma preocupação dos estudiosos do direito, dos profissionais, enfim, em como se reparar a vítima que estava passando por uma situação determinada que não tinha o amparo do direito.
E aí nós temos os primeiros estudos a respeito da responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade sem a necessidade de definição de culpa. Bastava, assim, um acidente, o nexo, né, de ligar aquela ação com o acidente, com o dano, para se buscar a reparação em favor do ofendido. Temos aí, então, de um lado, a responsabilidade civil objetiva, e de outro, a responsabilidade civil subjetiva, que é baseada no critério da culpa. Então, gente, ó, responsabilidade civil subjetiva, fundada em culpa. Daí a sua expressão subjetiva. Nosso Código Civil, em seu artigo 186, define a regra geral do nosso sistema como responsabilidade civil subjetiva. O elemento subjetivo, o dolo ou a culpa, são essenciais. No caso da responsabilidade civil objetiva, basta uma relação de causalidade entre a ação e o dano. Não é necessário se perquirir, não é necessário se demonstrar a culpa. Doutor Biratã, a partir da definição de responsabilidade civil objetiva, nós construímos no nosso sistema, desde a Constituição de 1946, a responsabilidade civil do Estado. A Constituição de 88, especialmente, que nos interessa aqui, fala em seu artigo 37, parágrafo 6º, que o Estado responderá pelos atos de seus agentes. É a teoria do risco administrativo. Ou seja, vigora em nosso sistema jurídico a responsabilidade civil objetiva do Estado. Dentro da responsabilidade civil objetiva do Estado, os seus agentes, em que nível vão responder pelos atos que eles podem causar aos particulares? E dentro dessa natureza jurídica da atividade dos notários e registradores que o senhor mencionou aqui, como fica, por exemplo, o artigo 22 da Lei 8.935/94, que ela define que os notários e registradores responderão pelos atos causados por seus prepostos e que causem prejuízos aos particulares. Então, de um lado, nós temos a Constituição Federal, falando aqui que a responsabilidade do Estado é objetiva. O artigo 22 da 8935/94, que é a lei que regulamentou, como o senhor explicou, a atividade dos notários e registradores, falando que esses especiais delegados respondem pelos prejuízos causados a particulares. Será que então nós não estamos aí falando que os notários e registradores têm uma responsabilidade objetiva? Olha, eu penso que nós podemos definir essa responsabilidade decorrente do dano causado pelos atos notariais ou de registro de uma maneira mista, digamos. Me parece sim que o Estado tem a responsabilidade objetiva para a indenização dos danos que eventualmente sejam causados pelos delegados da função pública. Mas os delegados da função pública, os notários e registradores, somente podem ser responsabilizados na hipótese de se comprovar, além do nexo de causalidade, também a culpa ou o dolo na prática do ato que causou esse dano. Isso, muito embora nós tenhamos o artigo 22, que diz que os notários, o artigo 22 da Lei 8935 de 94, que dispõe que os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Esse artigo, me parece, não pode ser analisado isoladamente. Nós temos todo um contexto que trata da atividade notarial e de registro. Podemos, por exemplo, citar o artigo 28 da Lei 6.015 de 73, que dispõe que, além dos casos expressamente consignados,
os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente ou pelos prepostos ou substitutos que indicarem, causarem por culpa ou dolo aos interessados no registro. Nós temos o artigo 38 da Lei 9492 de 1997, portanto, é uma lei posterior à Lei 8935 de 94, que dispõe que os tabeliães de protesto de título são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Doutor Biratã, nesse contexto, como a gente está falando aqui de uma palestra diálogo, a gente tem uma pergunta do Marcos Rogério Puzzi, e aqui eu lembro aos todos os interessados que estejam online, quiserem nos mandar perguntas, por favor, que façam, só para enriquecer nosso trabalho aqui. Ele é chefe de seção judiciária de São José do Rio Preto. Ele pergunta, é correto dizer que a legislação de protesto, Lei 9492/97, pretendeu em seu artigo 38 conferir responsabilidade subjetiva ao tabelião de protesto? Que é esse caminho que o senhor está trilhando. Exato. Olha, Marcos, boa noite. Obrigado pela pergunta. Realmente, eu acabava de dizer justamente isso. O artigo 38 da Lei 9492 de 97 fixa justamente a modalidade da responsabilidade objetiva do tabelião de protesto. Então, nesse diapasão, responsabilidade subjetiva. É que eu ouvi com tanta objetividade aqui que acabei me confundindo, me desculpem. Teve que entrar um tabelião para repetindo, um tabelião de protesto. Hein? Mas realmente a responsabilidade é subjetiva, ou seja, depende da comprovação da culpa ou dolo do notário ou dos seus prepostos para poder responsabilizar. E para se fazer a comprovação da culpa ou dolo na responsabilidade subjetiva, é necessário a conduta do agente, indiscutivelmente, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, a existência do dano, obviamente, e a culpa em sentido amplo. Então, me parece que o artigo 38 da Lei 9492 responde justamente nesse sentido. Bom, a respeito também dessa questão, eu gostaria de enfatizar que tem toda uma discussão doutrinária e também jurisprudencial a respeito da definição do alcance da responsabilidade civil dos notários registradores. E a grande celeuma se estabeleceu não só a partir do artigo 22 da Lei 8935/94, que em seu texto trouxe que os notários registradores respondem pelos danos causados a particulares, mas também pelo próprio artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece que a responsabilidade do Estado é objetiva por danos causados por seus agentes. Dentro da interpretação de todo o sistema, nós entendemos aqui que a responsabilidade dos notários registradores é subjetiva realmente. E por quê? Bom, como o doutor Biratã mencionou aqui, o artigo 22 não pode ser interpretado textualmente, ele tem que ser interpretado de forma teológica dentro de todo o sistema. Tá? A gente tem nosso Código Civil e, por tradição de nosso direito, que a responsabilidade civil é subjetiva, a não ser quando a lei expressamente dispõe. A lei, lógico, em seu sentido amplo, e aqui a gente não pode esquecer a Constituição. Seguindo esse caminho, Rui Stocco lembra então que o artigo 22 deve ser interpretado de forma teleológica a partir da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição fala, no seu 37, parágrafo 6º, que o Estado responderá por atos que seus agentes causarem e pelas pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público. Também nesse caminho, o desembargador Ricardo Dipp, que fala assim, que os notários registradores exercem em nome próprio, como pessoas físicas,
atividades exercidas nos limites da lei. Então, pela Constituição, que estabelece responsabilidade objetiva apenas para as pessoas jurídicas, os notários não podem ser responsabilizados de forma objetiva. Esse é o caminho que nós seguimos aqui, né, em nosso modesto entendimento. Mas eu gostaria de lembrar, sim, que os notários registradores têm uma especial qualificação. Eles são concursados, são profissionais preparados, dignamente remunerados. Então, essa responsabilidade subjetiva, ela não pode ser aferida assim com base na culpa do homem médio. Essa especial qualificação de que esses profissionais são dotados faz com que eles tenham que agir com especial diligência, com uma especial cautela no exercício de suas atividades. Imaginando aqui que uma levíssima culpa, que um grau mínimo de desatenção no exercício da sua atividade, que cause prejuízo ao particular, eles podem ser, assim, responsabilizados. A Lei 8.935/94, 8935/94, em seu artigo 1º, fala que os objetivos da atividade dos notários registradores é garantir segurança dos negócios, a publicidade. Não é isso? Dentro dessa trilha, se a atividade deles, dos notários registradores, comprometerem a segurança dos negócios, por um deslize, por uma falha, comprometerem a publicidade que envolve todos os registros, a autenticidade dos seus atos, enfim, eles podem aí ser responsabilizados caso a atividade cause prejuízo ao particular. Seria assim imaginar, se pudéssemos tarifar a culpa, hoje a gente não tem mais isso no nosso sistema, mas se como a mais leve culpa, né, em relação à atividade, possa aí levar que eles respondam por um ato que eles possam causar a particular. O que o senhor acha a respeito dessa necessidade de uma especial diligência? Olha, é importante essa sua colocação, doutor Mário, porque, de fato, uma das maiores preocupações que nós temos no exercício dessa representação institucional do notariado é justamente o estímulo à qualificação, não só dos notários, mas dos seus prepostos também. Com base nisso, que citando inclusive os colegas aqui presentes, eu disse que com essa qualificação, o número de ações ou de riscos de responsabilidade civil tem diminuído exponencialmente. Por quê? Porque nós temos investido, e bastante, não só nas nossas notarias, nas nossas delegações particularmente, mas do ponto de vista institucional, em cursos de qualificação, de documentoscopia, de grafotecnia, para aqueles que exercem a atividade de reconhecimento de firma, de autenticação de cópias, para poderem fazer a identificação, a qualificação das pessoas que procuram o tabelionato para a prática desses atos, e cursos de qualificação constantes também. Na mesma medida em que a sociedade tem evoluído, e evoluído bastante, o notariado tem também procurado essa evolução e mediante qualificação dos prepostos. Porque, muito embora nós tenhamos no Brasil um notariado do tipo latino, que é exercido em cerca de 80 países no mundo todo, no Brasil há uma particularidade em que as delegações têm um número de prepostos bastante grande. Então o notário acaba não praticando pessoalmente grande parte dos atos que são levados ao tabelionato diariamente. Imagine em qualquer localidade do Brasil o ato de reconhecimento de firma, de autenticação de cópias, que são atos que oferecem um grande risco para o notário por conta da exposição e do número de atos que são praticados. É necessário que o tabelião tenha sempre essa preocupação de qualificar os seus prepostos, de dar a eles conhecimento para que eles possam praticar os atos com maior qualidade. Então, essa é uma preocupação que nós temos, sim, e isso vem
não só de encontro a uma resposta da atividade, mas também como segurança para toda a sociedade. Biratã, aproveitando esse gancho, nós sabemos que os notários, os registradores, para que desempenhem adequadamente a sua atividade, precisam, claro, cumprir as leis. Eles precisam cumprir as normas da corregedoria, ter um bom preparo dos profissionais, como o senhor está dizendo, treinamento, aprimoramento. Eu tenho ouvido o senhor falar tudo isso e concordo plenamente com isso. Eu posso dizer que, como brasileiro, me orgulho, porque, em especial aqui em São Paulo, falo isso porque é o que eu conheço, é mais de São Paulo mesmo, do estado de São Paulo. Os nossos notários e registradores têm um nível cada vez melhor. É impressionante como tem melhorado esse serviço, como os notários, e em especial depois dos concursos públicos, a gente vê que a qualidade desses serviços, em geral, tem melhorado muito. Tá? Então, a gente se orgulha de ser brasileiro e de saber que os nossos serviços na área de notários e registradores têm melhorado muito. Se o senhor pudesse hoje, já que o tema é responsabilidade civil, dar alguma dica, eu pediria que o senhor desse dica para os notários, para os registradores, mas também para o público, que eventualmente esteja enfrentando, a gente, como o nosso link é aberto, esteja enfrentando alguma dificuldade nessa área de responsabilidade civil com o registrador ou com o notário. E já passo a pergunta também depois para o doutor Mário, se quiser. São dicas, já que é um serviço público, esse diálogo com a professoria é um serviço público também. Então, se o senhor puder dar alguma dica, notários, registradores e público, nessa linha. O que fazer para prevenir responsabilidades? Bem, aos notários e registradores, a indicação ela é muito clara. É qualificação. Não há como se prestar um bom serviço com segurança se não houver qualificação na ponta do atendimento. Não adianta o notário ser concursado, ter uma grande capacidade técnica, teórica, conhecer muito bem a doutrina ou até a prática notarial, se o seu preposto lá na ponta do atendimento não estiver qualificado. É ali que ocorre a maioria dos problemas. Então, ter uma atenção muito especial na qualificação dos prepostos, na qualificação dos escreventes, as procurações públicas, que muitas vezes não se dá muita atenção, me parece ser, ou na minha opinião, a maior porta de entrada para as grandes fraudes. Raramente se vê uma fraude imobiliária onde não tenha ou um reconhecimento de firma, ou uma autenticação, ou uma procuração que deu origem ao início dessa fraude. Então, essas preocupações, ter muita atenção na ponta do atendimento, no reconhecimento de firma, nas autenticações e especialmente na qualificação das procurações públicas. Normalmente, nas escrituras de maior vulto, de venda e compra ou de doação, a qualificação dos proprietários ela já é mais tranquila, porque as pessoas normalmente já comparecem com os contratantes, mas as procurações oferecem um grau de risco muito elevado. Aos registradores, um cuidado bastante especial, não só na qualificação do pessoal, mas na qualificação dos títulos derivados de instrumento particular. Essa é uma grande preocupação, porque quando que se qualifica um instrumento público, esse instrumento já teve uma prévia qualificação notarial. Então, embora passando pelo crivo dos competentes registradores, me parece que a maior preocupação que devam ter é na qualificação dos instrumentos particulares, porque daí é que se deriva um grande leque de problemas. Então, essa seria a minha indicação. Agora, para o público em geral, procurar sempre que tiver algum problema, procurar o seu notário. O seu notário não, procurar o notário, o tabelião. Se tiver algum problema em algum cartório, procure o tabelião. Fale com o tabelião pessoalmente, exponha as suas dificuldades, e seguramente o notário ou o registrador deverão dar atendimento e dar a indicação e solucionar o problema que eventualmente tenha ocorrido. Porque nas grandes notarias, nos grandes registros, muitas vezes não se tem contato pessoal com os cidadãos. Então é importante essa procura. Essa dica eu acho importante, porque também estão nos assistindo pessoas, pequenos registradores, às vezes muito distantes da capital, que jamais teriam
oportunidade de conversar com o senhor, por exemplo, e pedir uma orientação. O senhor tem um cartório numa cidade grande, tem a experiência do colégio notarial. Então, às vezes, aquele pequeno registrador ou pequeno notário numa cidade pequena no interior, ele está ouvindo o senhor e está tendo aí uma dica para se prevenir. Não é? E eu achei extremamente interessante isso que o senhor falou, antes de passar a palavra ao Dr. Mário, a questão que não pode ser esquecida, que a responsabilidade civil não é só da procuração, da autenticação, do reconhecimento de firma ou na escritura, é no atendimento ao público. Sem dúvida. Porque alguém que seja ofendido no balcão pode acionar o notário, o tabelião, ele pode acionar o tabelião por um dano moral. Não pode? Sem dúvida, sem dúvida. Nessa seara, né, nesse crescimento todo da atividade dos notários registradores, principalmente nesses últimos anos, com esse grande desenvolvimento econômico que o Brasil tem passado, né, tem conseguido aí um desenvolvimento grande, um mercado imobiliário em alta, a gente já está passando por isso há alguns anos. Doutor Biratã, vamos imaginar alguns casos concretos aqui, para que a gente possa levar essa mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo, inclusive os juízes, que é importante que seja o entendimento que a responsabilidade é objetiva ou não, se passar pelo crivo do entendimento que a responsabilidade é subjetiva, que se analise o ato, que se analise as provas que venham para os autos, enfim, os documentos que sejam trazidos para entender um pouco da atividade aí também do notário e do registrador. Casos muito comuns que nós temos estudado e que têm chegado ao conhecimento dos tribunais, envolvendo, por exemplo, o reconhecimento de firmas. Vamos imaginar que um tabelião faça um reconhecimento de firma sem se ater, com mínima cautela, a um documento que lhe é apresentado por um particular. Gostaria que o senhor comentasse aí esse caso específico. Se descobrir amanhã ou depois que houve um reconhecimento fraudulento, a que ponto o notário seria responsável? Olha, doutor Mário, eu vou dar um passo atrás antes de falar do reconhecimento da firma. Talvez uma preocupação maior que os notários precisam ter é com o ingresso do cartão de assinaturas no seu cartório. As normas já determinam e eu acho que o juízo do homem médio também determina isso, que o cartão de assinatura, o cartão de firmas, ele deve ser preenchido na presença do tabelião ou de um preposto seu devidamente qualificado para colher a assinatura e, portanto, fazer a devida qualificação do autor daquela assinatura. E esse é o maior perigo no reconhecimento de firmas. Porque, uma vez ingressado um cartão de firmas fraudulento nos arquivos do cartório, a partir dali, imagine-se o número de reconhecimentos de firma por semelhança que podem ser feitos com base numa assinatura fraudada lá no início, quando o cartão foi depositado em cartório. Então, aqui, doutor Durval, até com relação à dica que o senhor me disse, primeiro, aos notários, cuidem dos cartões de assinatura como cuidam da sua própria conta bancária ou da sua própria vida, porque um simples cartão de assinaturas que sai do cartório nas mãos de um terceiro, seja de um advogado, de um despachante, de um corretor, de um motoboy, de quem quer que seja, isso pode gerar um prejuízo incalculável para a segurança jurídica dos atos de reconhecimento de firma. E para a sociedade fica uma outra dica. Cuidado com os cartões de firma que vocês forem preencher, que não estejam na presença do tabelião ou de um preposto de tabelião, um escrevente autorizado. Cuidem e, se tiverem alguma notícia desse tipo de ação, denunciem para o tabelião mais próximo da sua serventia para que isso possa ser cuidado, porque não se pode descuidar dos cartões de assinatura. Muito bem. Um cartão de assinatura existente no arquivo do cartório autoriza, então, um reconhecimento de firma por semelhança. O cuidado que se deve ter é justamente no aferimento da semelhança entre a assinatura depositada e aquela constante do documento. Nessa circunstância, é sempre possível que haja um equívoco, desde que aceitável a olhos nus. Nenhum preposto, nenhum tabelião é perito em documentoscopia ou em
grafotecnia para poder aferir a extrema veracidade. Por isso que o reconhecimento de firma é feito por semelhança. Mas nós temos notícia de cartório com condenação judicial já transitada em julgado por conta de reconhecimento de firma em documento de autorização de viagem de menor, em que o cartão foi depositado no cartório fraudulentamente. A assinatura confere com o cartão que está arquivado, mas comprovou-se no decorrer da investigação no processo que o depósito do cartão de assinatura foi fraudulento. Então, a maior preocupação é com esse arquivo que está no cartório. Cuidar para que não se coloque cartões de firma indevidamente no arquivo do cartório. Mas é possível sim, eu acho que os cuidados todos devem ser tomados com base no que nós já falamos aqui. Nós temos aqui uma pergunta, doutor Mário, do Antônio Carlos da Silva, que é escrevente em Itapetininga. Boa noite, Antônio Carlos. Ele pergunta aqui que gostaria de saber se poderia falar em responsabilidade objetiva no caso em que ocorra um prejuízo causado por um tabelião ou registrador designado, ou então interventor, pois nesses casos, por existir, digamos, uma participação do Poder Judiciário em nomear um profissional notarial ou registral, poderíamos dizer que neste ato de nomeação nasce uma responsabilidade objetiva do Estado e futura ação regressiva em face do tabelião. Só para ficar aqui claro, gente, o Estado sempre vai responder de forma objetiva por os atos causados por seus agentes, inclusive pelos notários e registradores. Então, o Estado sempre responde pelos danos, mesmo que os notários e registradores tenham causados. Agora, se os notários e registradores vão responder por esses danos diretamente, é que, no nosso entender, dependeria aí da aferição de sua culpa. Dolo ou culpa, lógico. Agora, o Estado responde sempre de forma objetiva, pela norma expressa do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Na resposta aqui do Antônio Carlos, lá de Itapetininga, vou dizer que, independente dele ser interventor ou não, o Estado pode responder. Agora, o Estado pode entrar com ação regressiva contra o tabelião? Sim. No nosso entender, ele pode entrar com a regressão e deve, caso o tabelião tenha agido com culpa. O senhor gostaria de acrescentar? Não, acho que é perfeito. Eu gostaria só de fazer aqui a citação da parte de um artigo, aliás, brilhante, sobre responsabilidade civil dos notários e registradores, que foi escrito pelo colega Flausilino Araújo dos Santos e publicado na revista de Direito Imobiliário, de julho a dezembro do ano de 2000, mais um artigo que não envelheceu, pelo menos tanto quanto o autor. Diz aqui ele, nesse artigo, o seguinte, que se a administração escolheu mal aquele a quem cometeu a execução de seus serviços, provisória ou em caráter efetivo, ou não fiscalizou devidamente a execução desses serviços, de sorte que o serviço não funcionou ou funcionou mal, deve o Estado responder diretamente pelos danos causados a terceiros. Me parece que essa colocação do Dr. Flausilino está bastante coerente com o nosso pensamento, e aqui quando ele fala daqueles que o Estado colocou efetivamente ou provisoriamente, trata justamente dos delegados que são efetivos para o concurso público ou daqueles que são designados para responder interinamente pela delegação. Bom, vamos entrar aqui nas considerações finais. Lembrando assim, gente, os notários e registradores são agentes públicos e, por isso, o Estado sempre responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. A responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva e a aferição de culpa e dolo deve ser feita frente a cada caso concreto. A especial qualificação desses agentes públicos faz com que a análise da conduta seja feita de maneira criteriosa pelo juiz, sendo a culpa ferida diante da especificidade de suas funções. O terceiro prejudicado pode acionar o Estado, que responderá objetivamente pelos danos causados. Ou, alternativamente, poderá acionar
o registrador ou notário, caso esteja demonstrada a sua culpa. Perfeito. Eu gostaria, nessas considerações finais, doutor Mário, pedir licença aqui para tecer aqui um agradecimento especial ao desembargador José Renato Nalini por essa abertura, por essa inovação que tem trazido para a atividade notarial e registral, não só nesses diálogos abertos aqui com a Corregedoria, mas notadamente na confecção das atuais normas de serviço do foro extrajudicial no Estado de São Paulo. Essa demonstração inequívoca de coragem de colocar-se no debate para elaborar as normas que regem a atividade notarial e registral no nosso Estado. Então, ao desembargador José Renato Nalini, os cumprimentos pessoais meus, do notariado paulista e do notariado brasileiro, porque, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, o Estado de São Paulo está na vanguarda das ações da Corregedoria Geral da Justiça. Então, muito obrigado. Agradecer ao doutor Durval, com quem tenho a satisfação de conviver já há muitos anos, foi meu juiz corregedor permanente ainda em Jaboticabal. Muito obrigado, doutor Durval, pela sua paciência de ter-me aqui ao seu lado, e ao doutor Mário por permitir que eu compartilhasse com ele aqui desta mesa, e muito obrigado pela sua atenção. Meu caro Biratã, é uma alegria poder estar junto com você. Nós nos conhecemos já há 2 décadas, um pouco mais. Não vou falar muito, porque senão fica muito... Vou mostrar a sua idade, não a minha, né? Mas a Corregedoria tem, nesse trabalho, nesse diálogo, uma oportunidade de estar em contato com as pessoas e proporcionar um contato que muitas vezes não seria possível sem esse trabalho de transparência e essa preocupação que o Dr. Nalini tem tido com o treinamento, com o aprimoramento do serviço e essa proximidade que o EAD, o ensino à distância, tem permitido. Hoje nós estamos aqui tratando de um tema extremamente importante e as pessoas estão acompanhando isso gratuitamente em todo o Estado. Estado não, no mundo todo, porque está na internet, está aberto para o mundo. Mas é uma oportunidade que elas têm nos lugares mais distantes de ter uma orientação sobre um tema tão importante e vindo de pessoas sempre muito bem escolhidas, pessoas que têm o conhecimento necessário para esclarecer essas dúvidas. E esses questionamentos, essa forma que nós tentamos de fazer, na base da conversa, essa coisa informal, é que permite uma melhor compreensão, do que se fosse simplesmente uma aula expositiva. Né? Então é uma alegria que tenhamos esse diálogo, espero que tenhamos outras oportunidades para se tratar tanto dos tabelionatos, dos registradores, todas as áreas afetas à Corregedoria, e todos saímos ganhando com isso, todos aprendemos. E eu gostaria de agradecer a sua presença, do Dr. Mário, que vieram contribuir para a Corregedoria e para o serviço público. Muito obrigado aos que nos ouvem pela internet e aos presentes. Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal.